Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Doutor Contábil. Hoje, mais do que especial, é um episódio do Dia das Mães, tá? Hoje o episódio é diferente, pessoal. É especial, é sobre família, legado e tudo que se construiu com a base do que eu sou hoje. E nada mais justo do que receber ela, né, que me deu a vida, me ensinou sobre o trabalho, sobre valores, responsabilidade. E ela que me viu nascer duas vezes, como filho e como contador. Minha mãe e mãe dos meus dois irmãos, Adriana Mâncio, formada pela vida, sócia proprietária da República da Nana. Seja muito bem-vinda, minha mãe, a Obrigada. esse quarto episódio. E me diz aí como é que é esse friozinho na barriga de estar aí presente ao quarto episódio. Sabe que eu pensei que eu não ia ficar tensa, né? Mas acaba dando uma tensãozinha a mais. Mas estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui. Perfeito. Vamos lá. Eu já sei de toda a trajetória, mas eu quero que você conte um pouquinho como é que surgiu essa questão de empreender, né? Porque eu tenho essa veia, e essa veia de empreendedorismo, de tentar tocar seu próprio negócio, veio do seu, né, das suas origens. Então, da onde veio a sua inspiração, a sua vontade de empreender, de ser empresária, que não é tão fácil? Eu sempre digo que você é muito parecido comigo, né? A gente é muito igual. Eu digo que veio dos meus pais. Meu pai sempre foi de empreender, abrir um negócio, não dava certo, não dava outro. Ele sempre teve isso ele teve a loja de tintas, agropecuária, né? E eu convivi ali com ele, né? Com ele, com a minha mãe, trabalhando, a minha mãe também vendendo. Eu fiquei no meio deles, né? Trabalhando junto, assim. E eu admirava muito. Meu pai sempre muito correto, e eu ficava... Eu via aquilo, eu nunca me senti, trabalhar para outras pessoas. Eu sempre senti vontade de ter meu próprio negócio, sempre. Certo. E assim, né? Vamos lá, vamos para a base, assim, o vô, a gente aqui está em Blumenau, situado em Blumenau, Santa Catarina, no bairro da Água Verde. Exato. E o vô abriu, né, teve as suas lojas, né, teve a sua agropecuária, também aqui no bairro Água Verde. Exatamente. E assim, na época, assim, né, como é que o vô era reconhecido? Porque assim, tem muita gente, né, que empreende, faz o seu negócio, mas como é que era o vô perante ao bairro, perante a comunidade? O meu pai até hoje eu fico feliz quando alguém diz, teu baú da Amâncio, da agropecuária, ele fez a história aqui no Água Verde, né? A loja de tinta na época não deu muito certo. Logo ele partiu para a agropecuária. E a agropecuária deu muito certo. E o pessoal, assim, até hoje, lógico, as pessoas mais velhas, né, que residem aqui ainda, lembram dele, assim, com muito carinho. Ele Então, fez história. e deixa eu te perguntar assim, porque o vô e a avó, eles eram daqui ou vieram de outra cidade? Vieram de Pouso Redondo, né? Isso, meu pai era de Pouso Redondo, foram para Lages, eu nasci lá, com 5 anos de idade eu vim para cá. E desde então, foi aqui que eu criei minha família, né, me criei, estudei, e eles não foram mais embora. Aqui eles realmente criaram As raízes. as raízes. E assim, e da onde vem? Porque assim, quem conhece a Adriana Mâncio, a Nana, da República da Nana, sabe que ela é politiqueira, podemos dizer assim. E isso veio do vô, da avó? Veio. Porque assim, eu tenho uma visão, né? O vô, infelizmente, faleceu quando eu era, né, muito Pequenininho. pequeno. Então, assim, eu não tive o prazer de desfrutar de mais tempo com ele. Da avó, sim, mas aí a avó já estava mais, né, tocando os aluguéis dela, né? Ela era, né, ela tinha já o seu, né, tinha adquirido os seus bens, então ela estava sempre mais aproveitando a vida, né, não trabalhava mais, aposentada, e Já não só tocando, morava
em Blumenau, já estava na praia, né? Curtindo Sim. um pouquinho mais da Então, assim, aposentadoria. e aí eu não tenho essa visão da avó como politiqueira, né? E aquela coisa, eu entendo que a gente, né, vem trazendo raízes, né, de geração em geração. Isso vem do meu pai e da família do meu pai. Eu tenho meu tio Juscelino Amâncio, né? Que foi prefeito da cidade de Pouso Redondo, foi vice-prefeito. Então, assim, o meu pai, ele sempre conversava muito sobre política. Já desde o meu primeiro voto, com 16 anos, às vezes ele dizia, não, você tem que votar em fulano. E eu sempre tive muita opinião. Eu sempre argumentava, eu procurava saber, entender, né? Eu nunca fui avoada. Ah, me vê ali o número e eu vou lá votar. Não, eu sempre procurei saber, desde meus 16 anos eu fiz questão de votar, né? Porque hoje em dia não é obrigatório ainda, né? Com 16 anos. Sim, só a partir dos Então, 18. eu já quis votar e eu sempre estudava os políticos, assim. E eu e meu pai, às vezes, batia de frente em algumas coisas, mas a gente sempre esteve do mesmo lado. A gente sempre foi de direita, então eu me tornei um pouquinho mais de extrema direita, né? Mas até hoje, eu não acredito que uma pessoa possa dizer, não, eu não voto, eu faço nulo, né? Eu voto nulo. Eu não concordo. Eu acho que as pessoas têm que participar sim, isso é importante, porque desde a água que a gente Cada opinião tem a sua toma, validade, né? tudo é política. A gente tem que estar a par, tem que estar por dentro, tem que saber exatamente como anda a política em si, né? A gente não pode fazer vista grossa. O tio Justo a gente sabe que criou uma carreira política, mas então o vô não chegou a ir para esses... Não, mas ele sempre falava do sonho dele de ver o irmão, né, mais novo, porque assim, o meu pai era um pouco mais tímido, né, nesse lado. E o tio Juscelino, como era o irmão mais novo do meu pai, né, ele já tinha uma mais... ele já estava na veia mais, né? Aflorada, né? Aflorado. E os filhos dele é a mesma coisa, então também seguem a política, né? Então, isso é da família Amâncio mesmo, né? Tá por dentro e opinar. Eu não vou seguir, né? Jamais, não tenho essa pretensão de seguir nada que venha, né, da política, tipo, me candidatar a alguma coisa. Mas sempre vou opinar e sempre vou estar por dentro. E tanto que no meu Instagram eu tô ali, tô sempre em função do que eu acho certo, que eu não acho, eu opino. Sempre foi assim. De dar a sua opinião perante a política de hoje, né? E assim, ó, é difícil a gente, né, já falar em a pessoa empreender. E quanto mais em mulher empreendedora. Tanto que como eu tenho, né, você é uma inspiração para mim, quando eu vejo que, e é natural, quando eu vejo uma mulher, quando chega, não, eu quero abrir um negócio, Cara, isso para mim, assim, me remete, não, minha mãe é empreendedora, eu sei o quanto é difícil, né, ainda mais para mulher. Hoje em dia, talvez, nessa geração, tá um pouco mais maleável, mas já foi mais difícil. Ainda é bastante difícil. Só quem tá na pele para poder... Exatamente. Quando eu me separei, eu tive um casamento com uma estabilidade muito grande, né? Então, era muito família, né? Sim. E eu sempre tive esse lado empreendedor, mesmo casado. Fui casada há 24 anos, eu queria conciliar filhos, família, né? E família não seria só os meus filhos. Minhas irmãs, a gente sempre teve uma ligação muito forte, estava sempre junto. Então, eu era dona de casa, mas eu estava sempre em função de vender Tupperware. Eu fui uma excelente vendedora, né? Então, esse lado de venda também sempre foi muito, muito aflorado em mim. E eu sempre fazia o meu dinheirinho, né? Já quando eu era adolescente, vendia picolé, cuidava do filho da minha vizinha para ganhar um dinheirinho. Então, eu sempre tive isso de não ter total dependência. E quando eu era casada, eu era bastante dependente, tinha uma vida estabilizada, mas quando eu me separei, as coisas ficaram mais tensas, né? E eu queria manter, tinha muita coisa para pagar. Depois, quando você está sozinha, fica difícil. Eu abri o restaurante, né? O Divina Comida Caseira, que deu até bastante certo, por 1 ano e meio, mais ou menos.
Mas daí vigilância exige muita coisa, né? Sem E dúvida. depois eu parti para a República. Essa é a parte mais difícil, por eu ser mulher. E hoje eu tenho uma República, alugo quartos, e é para homens, né? Então, hoje eu tenho 14 homens, digamos, no meu comando. E graças a Deus eu digo que tenho respeito, né? Desse pessoal, Não é mesmo. fácil gerir, né? Eu sempre digo assim, quando a pessoa quer empreender, abrir seu próprio negócio, e eu, sinceramente, assim, estou passando por isso também, porque agora estou com funcionários, mas gerir outras pessoas, né? De você comandar, de as pessoas, de você ter que impor respeito, de você ter que impor Exatamente. regras, e essas regras eles têm que seguir, né? Então, assim, eu vejo por mim todas as dificuldades que eu tenho, mas aí eu fico pensando, quanto mais é difícil de você, sendo mulher, gerir homens, e não são 3, 4. Não, e realmente não é fácil, porque quando eu abri o Divina Comida Caseira, eu fazia marmitas, que era o que eu sabia fazer, cozinhar, né? Porque eu sempre recebi muita visita na minha A casa. comida sempre era maravilhosa. Fazia no fogão a lenha e estava dando muito certo, né? Mas quando eu parti para aluguel, na verdade, assim, eu alugava e eu junto, né, na casa, assim, porque eu sentia muita falta dos filhos, né? Você casou, outro filho foi embora, eu sentia aquela coisa de síndrome do ninho vazio. Mas é diferente você colocar pessoas estranhas morarem contigo. Então, a República, na verdade, eu sempre digo e eu não vou deixar de falar agora. Eu realmente tive um sonho, Deus tocou em mim, assim, eu acordei com essa ideia. Eu vou abrir uma República. Aí eu fui atrás de empréstimo, né? E não foi fácil, foi tudo muito demorado. E eu digo assim, ó, trabalhar hoje na República me faz muito bem. Eu aprendi muita coisa. Mas realmente, como é uma república masculina, que no começo eu fiz meninos e meninas, aí eu fui vendo o que era Não deu melhor. muito certo? Não deu certo, né? Perdi o inquilino, porque daí o menino e menina às vezes namoravam e arrumavam uma casa para morar, né? Sim, Separado. juntava os trapinhos. Já perdi inquilino ali. Mas tem alguns inquilinos que entendem as regras, porque todo lugar tem que ter, né? De limpeza, de organização, de horário. E para quem não sabe, como é que funciona uma república? Pois é. A República, elas são quartos, né? São suítes com banheiro privado, tem frigobar. O pessoal tem total privacidade no quarto, mas a cozinha, área de festa, piscina, né? Lá tem uma pequena academia, lavação. Isso daí é de uso, eles usam em comum, assim, né? Certo. E eles deixam sempre organizado, tem que ter essa organização. E eu tenho sorte por ter pessoas que entendem, né? E o respeito, na verdade, que eu tenho dos meninos, os meninos por mim, na verdade a mulher se impõe. Então, assim, não é tão difícil, né? Hoje em dia as pessoas sabem até onde pode ir, né? Então, ali, até eles me apelidam, né, de a Nana General, né? Porque às vezes eu sou rigorosa, Sim. mas também eu digo que eles têm a Nana que merece, né? Porque já ajudei alguns, já levei para médico, né? Dei esse respaldo, mas o convívio ali com eles é muito bom. São pessoas com histórias diferenciadas, né? E a gente vai aprendendo, assim, um com o outro, já me deram dicas, a gente vai aprimorando. As regras da República foram acontecendo. Opa, tem que melhorar aqui, então eu vou ter que... Tem que dar um puxão de orelha mais firme aqui nesse ponto. Exatamente. Assim, e se tem regra, é porque já houve história, né? Tipo, algumas mudanças, assim. Mas... Já tem aquela plaquinha na praia, né? Que diz lá, né? Não pode carregar aqui. Né? Se tem a plaquinha dizendo, é porque já teve uma situação, teve né? história. Porque quando eles veem uma plaquinha dessa, falam assim, meu Deus, mas como, né? Tipo, Não, proibido desculpa, fazer mas... cocô. Pode falar isso? Não, pode. Porque já teve história. Então, assim, é lógico que tem sempre aqueles que... mas eu acho exagerado, eu acho que não devia. Mas os próprios inquilinos me ajudam, sabe? Eu tenho pessoas ali que já estão há bastante tempo, que eles dizem, não, mas se a Nana não fizesse assim, como é que seria?
Tipo, usar a cozinha. Tem que lavar a louça, secar, limpar o fogão, passar um paninho no chão, né? Tem multa se deixar a panela lá suja e tudo mais. Gente, e eu tive que ir aumentando um pouquinho a multa, porque quando era bem baixinha, tinha uns que diziam assim, então tu lava e eu pago a multa. Tinha desses. Então, assim... Sempre tem os ligeiros, né? Então, hoje em dia não é assim, né? Então, é complicado. E eu fico feliz que eu consegui fazer com que esses homens, né, me respeitassem. E eu sei que não é fácil, porque a mulher, muitas vezes, se ela sorri, ou se ela conversa de uma maneira mais leve, pode ser mal interpretada. Como teve situações. Mas daí você dá um corte uma vez, segunda, se tiver reincidência, vai embora. Sai da República, acabou. Então, um passa para o outro. Olha, não faz isso, porque senão tu vai ser expulso da República. Sim. Então, ali na República, hoje eu digo que eu sou abençoada. Sempre que eu Tá vou... com uma galera boa, no caso, né? Sempre que eu vou receber alguém, eu gosto de receber pessoalmente, conhecer quem vai vir morar, né? E tudo para mim, eu sinto a energia. Então eu peço sempre para Deus, faça a minha oração, que quando vem um inquilino, que se for para ficar, que ele se mantenha, que dê tudo certo, né? Que o contrato dê certinho e assim eu que faço tá. aqui no escritório também, quando a gente sempre quer buscar novos clientes, que às vezes a gente manda uma proposta esperando que a pessoa dê o retorno positivo, mas eu sempre faço essa oração também, porque não adianta chegar um cliente aqui que não vai seguir tuas orientações, Que não vai ou que não vai fazer as coisas como tem que ser feitas, ou que não vai te pagar certinho, Exato. sabe? Exatamente. Então assim, ó, problemas todo mundo passa, mas a gente quer pessoas boas, de caráter, né? Isso. Com uma boa índole, sabe? Então a gente quer estar rodeado por esse tipo de pessoas. Então eu também peço muito para Deus sempre estar nessa proteção, assim, ele meio que Direciona, né? antes ou se chegar a mim, às vezes por algum outro intermediário, ele vai ser sempre meu sócio, podemos dizer assim. Deus sempre vai ser meu sócio. Ele vai estar aqui e vai dizer, não, esse não, esse sim, sabe? Então, assim, às vezes eu mandei uma proposta muito interessante, mas se eu não fechei, eu não me frustro mais, sabe? Porque eu coloquei nas mãos de Deus. No momento que eu botei nas mãos dele, acabou a frustração, sabe? Não, e como acontecia um tempo E atrás... às vezes tu deve passar por isso. Sim. Pô, tá precisando alugar um quarto. O Nossa, cara foi não ali... deu certo. E eu queria que seja aquele momento. E não é no tempo de Deus. E sempre aconteceu assim. Não deu certo aqui, mas acontece algo melhor mais para frente. E é tudo no tempo dele. E a gente tem que tomar essa consciência. Se a gente coloca nas mãos dele, então a gente tem que relaxar e aceitar. Sim. Porque quando a gente força... Pô, eu venho numa situação, eu tenho quarto para alugar e eu preciso muito. Já aconteceu da pessoa dizer, não, eu pago agora, eu pago até 2 aluguéis adiantado. Só que aqui dentro, dizendo, melhor não. E quando eu forcei essa situação de alugar, porque precisava naquele momento, dava ruim. Era incômodo, era estresse. Então, assim, hoje eu deixo as coisas mais tranquilas. E eu sempre peço para Deus, sempre que eu vou encontrar e dá certo. E é assim que eu digo, hoje eu só tenho gratidão, porque o pessoal que está ali, hoje, eles realmente me entendem, quando precisa cobrar alguma coisa, eles sabem que eu estou certa, sabe? Eles me respeitam muito. Então, isso para mim é muito importante. Tu tá trabalhando, né? Eu tô ali, eu moro junto, né? Na República é separada. Minha casa é no mesmo terreno, digamos assim. Então, mora eu e meu filho. Hoje eu tenho pessoas que me cuidam, que cobram, não, tranca a tua porta, né? Eles têm esse cuidado. E a gente tá ali um pelo outro, né? Queira ou não, é o nosso espaço, a gente convive junto, assim, Muitos, às vezes, estão ali, estão longe da família, então ali se torna
né, acaba sendo uma família, É o lar deles. né? Então, quando tem que fazer um evento, seja às vezes um Natal, Ano Novo, faz todo mundo junto. Muitas vezes deixei de viajar para fazer uma janta, ficar o ano novo. Eu sempre vejo isso, se muitos vão estar na República, né? Porque às vezes a metade viaja, vai ver né, a sua família, e alguns ficam ali. Isso me dá dó, porque queira ou não, às vezes não pode, financeiramente não tem como, ou trabalho, passaram né? o ano inteiro junto, às vezes, né? Então, Isso. assim, A gente acaba se faz comovendo. algumas vezes isso, tipo Natal, Ano Novo, datas importantes, da gente fazer uma confraternização junto, assim. E eu acho isso importante. E eu só valorizo, porque assim, ó, às vezes a pessoa do assunto ali, de a gente colocar nas mãos de Deus, eu era muito... eu coloco nas mãos de Deus. E eu acho que a maioria que tá ouvindo aí é assim. Na primeira dificuldade, opa, já Como desconfia. assim? Não, então vai ser na força do meu braço, já vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Cara, se tu botou nas mãos deles, tu tem que querer até o final. Porque vamos botar assim, se não teve um final feliz, é porque não chegou no final ainda. Não era o Entende? momento. Então, se às vezes tu pode se cobrar de tu estar se passando por tal situação, mas aquilo ali tu tem que ser passado, porque se tu botou na mão de Deus, Ele vai fazer as coisas acontecer para ti. E vamos puxar novamente aqui, já puxando um pouco, entendemos um pouco mais da Adriana, a Nana, empresária. Hoje, assim, trazendo um pouco da história, né, da avó, do vô, assim, dos valores, sabe? De que tu hoje pratica na tua empresa, nos teus negócios, na tua vida, no teu dia a dia, né? Porque, assim, uma coisa é eu falar dos valores que eu tenho na minha vida, que foi você e meu pai que me passaram, que me ensinaram. Eu gostaria de entender os valores pra ti. O que o vô, a avó, né? Às vezes a irmã mais velha, a madrinha. Olha, eu acho que a família, a partir do momento que ela tem um alicerce, né? Que você constrói um castelo com realmente com estrutura, por mais que tenha algum probleminha, né? Eu falo assim, no decorrer da vida da gente, se tu cria direitinho os teus filhos, eles podem ter um desviozinho de, vou fazer loucura, né? Vou tomar um porre, coisas básicas, digo assim, simples, né? Quando tem um alicerce, uma educação correta, isso não passa de um momento. Eles vêm para o caminho certo, né? E os meus pais, eles, para mim, são gigantes, né? Meu pai era um pintor que empreendeu, abriu loja e tudo mais. A minha mãe, dona de casa, que estava do lado dele. Mas, assim, ontem mesmo eu estava conversando e falando o quanto eu sempre admirei meu pai, por ele ser extremamente correto. Ele perdia, às vezes, um negócio, né? Tipo, ele ia vender um carro. Ele tinha batido, foi passado massa ali na lataria e tal. Ele ia vender o carro, ele não omitia isso. Ele falava todos os defeitos do carro. E muitas vezes perdia de vender, né? Uhum. Porque ele queria ser correto. Ele queria vender algo baseado na verdade, né? E eu acho que a gente precisa ter isso para a vida. A mentira, às vezes, ela é muito mais pesada do que a própria verdade. Então, assim, ter ética, caráter, dignidade é extremamente importante. A gente não está aí dizendo que somos perfeitos, né? A gente está propício a erros. Mas a partir do momento que você tem na mente de que não tem jeitinho brasileiro, não tem meio termo, ou mentira é mentira, né? Você sempre vai estar andando da melhor maneira possível. Isso eu aprendi com os meus pais. O meu primeiro emprego, a minha mãe chegou e disse, eu nem namorado tinha. Ela disse, não, você vai na loja e vai comprar um fogão, que na época eles se preparavam, né, para o casamento, enxoval. Ela fazia eu receber o pagamento e ir lá pagar a prestaçãozinha do fogão. Então, tu já aprende
a lidar com o teu dinheiro, saber que aquilo você tem que separar para aquele fim, que tu tens que pagar a parcela de um fogão, que você não sabia nem quando iria usar. Então, os meus pais, para mim, foram extremamente importantes, sabe? A mesma educação que eles passaram, eu quis passar para os meus filhos. E eu sei que eu posso dizer que eu tenho muito orgulho dos filhos que eu criei, porque assim, a gente tá falando o lado sério da gente, né? Uhum. Mas eu sempre fui uma mãe que gostei da verdade. Eu não sei se eu conto sobre uma história de você e o Júnior, né? Quando vocês eram mais jovens, eu lembro que vocês estavam brigando e, na verdade, o Júnior sabia de algo sobre você e te chantageava para você limpar o quarto dele. E eu, como mãe, estava observando. E um dia eu te coloquei na minha frente e eu disse, filho, é o momento. O que o Júnior tem contra você? Então, assim, não aceite chantagem. Agora eu quero a verdade. E você me contou, era uma bobagem, mas vocês eram crianças. Sim. E você tinha medo que ele me contasse, porque a mãe ia brigar. E depois eu chamei o Júnior. Filho, não faça isso. Chantagem com o irmão. Agora eu já sei de tudo. Acabou a chantagem ali, porque isso é inadmissível, né? Isso hoje eu acho até graça, né? Dessas besteiras. A gente era criança e... Isso! E passa, né? Batido, mas é aquela coisa, como tu foi lá, deu aquele presta atenção, corrigiu. E eu tenho certeza que isso foi uma abertura para vocês entenderem que não tem necessidade de mentir, né? Hoje, às vezes eu falo para as pessoas, eu tenho total liberdade de falar com os meus filhos, sempre tive, e seja o assunto que for, né? De fato, com a minha mãe aqui hoje, a gente, ela sempre cobrou muito a gente ter responsabilidade sobre as coisas, sobre nossos atos, de a gente sempre respeitar o próximo, né? Respeitar muito a mulher, isso de fato é importante a gente trazer, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo que ela tinha uma boa dose de cobrança, de ensinamentos, de ela ensinar os valores que a gente tem, que a gente pratica, eu, meu irmão, os meus irmãos, a gente sempre teve, eu e a mãe, né, a liberdade de falar besteira, de falar sobre tudo. Então, assim, o que às vezes para alguns falar sobre sexo com a mãe, né? Eles ou passam com até o do pai. ponto. No caso, com a mãe, sempre foi muito tranquilo. Sempre. Com o pai já era um pouquinho mais difícil ter esse diálogo. Sempre tem que ter o bravo e a leve, né? Mas com a mãe sempre foi muito de falar sobre tudo. Sobre, cheguei, eu lembro até uma situação que, cheguei da balada. E a mãe, e aí, como é que foi? Fiquei com a menina, assim. Desde a primeira transa, sempre, primeiro beijo. E o pior de tudo, que a gente está aqui num momento mais sério, né? Mas a gente é muito comédia. A gente olha um no olho do outro, a gente já pega a piada e é sempre assim, é muito leve, e aí, né? nós estamos lá com algumas pessoas, daí eu pego e às vezes faço uma brincadeirinha, dou uma piscadinha pra ela já entra junto na brincadeira. A gente entra junto. E aí nós estamos tudo mentindo e as pessoas estão acreditando, né? Assim, não é mentindo sério, mas na brincadeira ali, tipo, pra zoar mesmo. Um exemplo, tempo atrás, fiz a minha inscrição no Big Brother. Vai eu e a mãe, nós fizemos, eles chamaram a gente e tal. E nós falando ali, nós conversamos, entrevistamos e tal, e o pessoal tudo, que da hora e tal, mas por que vocês não foram? Não, a gente decidiu não ir e tal. Teve uma mentira boa. Teve uma vez que teve um inquilino, né, a gente precisava tirar esse inquilino, aí o Júnior, né, o meu filho do meio, o Júnior ele não pôde ir. O Juan foi lá me ajudar, que eu disse, eu preciso que tu vá lá, porque eu não sei se vai ser fácil ou não, que a gente tinha que mandar ele embora. Ele já, né, ele na verdade não era nem inquilino, né, ele invadiu. Aí a gente já contou uma história, o rapaz saiu de boa, foi tudo bem tranquilo. Aí o Júnior falou, e aí, como é que foi? Nossa, o Juan disse que
teve que pegar um cacetete e deu polícia. E o Júnior perguntando, e aí, mãe, verdade? E foi isso mesmo. Eu disse, não, foi horrível. A vizinhança toda. E na verdade não tinha acontecido nada disso. Depois a gente se acabava em tanto rir. Então é esse tipo de mentirinha assim que a gente vai. E a gente. Essa relação que eu tenho com a minha mãe, de a gente fazer uma piada, uma brincadeira e um comprar a ideia do outro. E, sabe? Até para dar mais veracidade à piada, às vezes, à brincadeira. E é sempre assim, essa vibe positiva. E sabe? bem tranquilo, a gente não tem esse... isso não pode falar, não existe assunto. Tudo que acontece Às na vezes minha a gente vida... passa do ponto, né? Passa. Às vezes eles falam besteira pra mim... Aí entra num ouvido, sai no outro e... Eles falam besteira pra mim, eu digo... Meninos, por favor, eu sou mãe de vocês, alô? Eu não quero escutar isso. Porque às vezes a brincadeira realmente é pesada. Mas assim, ó, não tem nada que eu não conte pros meus filhos, né? Hoje eu sou separada, eles me cuidam, a gente conversa, eu saio... Eles, não tem nada que eu não converse com os meus filhos, que eu não conte, né? O Juan é o mais velho, então ele sofre um pouquinho, porque quando eu não estou bem ou quando eu preciso de ajuda, Juan, por favor, me salva, né? Então, o Júnior, vou trocar um chuveiro, graças a Deus meus filhos dão esse respaldo para mim, no geral, né? Na qual a gente, como filhos, né? E querendo ou não, você tem parte nisso também. Porque se a gente sabe fazer tudo que a gente sabe fazer, que a gente aprendeu... É pelos pais, né? É pelos pais. Verdade. E se a gente teve um pai, é por causa de uma mãe. Verdade. Então aí eu entro no assunto de você ter 24 anos casada. 24 anos que você sempre pensou na família, pensou nos filhos, sempre foi a tua prioridade. Sim. Entende? 24 anos hoje de casa a gente e família. Tá num mundo que a prioridade não é a família, a prioridade não é os filhos, a prioridade é cada um por si, sabe? Cada um por si. Então as pessoas têm filhos, as pessoas se separam por qualquer besteira, ou não tô feliz com isso, se separa. E eu sei, eu dou valor por todos, porque hoje eu consigo ter esse entendimento, talvez não lá atrás, hoje que eu tenho mais vivência, eu consigo ter esse entendimento do quanto mãezona você foi. Entende? De tu ter aguentado 24 anos em prol da família, em prol dos filhos, sabe? Porque passa por várias barreiras. Os filhos só depois que amadurecem conseguem entender alguma coisa. Ter esse entendimento. Então, assim, acredito que tu também, quando tu pensa lá atrás, talvez a avó, o vô, né? Exatamente. O que eles zelavam de manter. Então, na assim... verdade, pai e mãe, geralmente, eles se privam, né, de muitas coisas, de viajar, de algumas coisas assim, em prol dos filhos, né? Sim. Mas eu não me arrependo em nada, sabe? Eu convivi muito. Esse elo que a gente tem, né? Não é só por eu ser mãe, porque existe mães e mães, mas a gente conviveu, né? Então, é lógico, eu sofro muito, porque às vezes eu vivo um pouquinho do passado, porque eu lembro quando a gente colocava os colchão no chão e brincava e cambalhota, e daí, o pai vai chegar, vamos arrumar tudo, vamos organizar, tudo certinho, né? Então, vamos lá, arruma a casa, o pai tá chegando. Mas antes do pai chegar, nós estávamos ali naquela bagunça, né? Então, a gente teve vários momentos, assim, de bobeirinha, que a mãe até hoje, eu tô séria demais, até me estranho aqui nesse podcast, porque não é muito eu, né? Eu tenho o meu lado mais cômico. Sim, sim. Mas ensinar os filhos a fazer um arroz, a limpar uma casa, para mim hoje eu vejo... uma lâmpada, arrumar uma tomada. Isso, exatamente, porque vocês aprenderam a parte de casa, né? Que hoje vocês podem ser excelente esposo, né? Para esposa, porque vocês aprenderam a estender uma roupa, porque eu não tive meninas, né? Mas eu ensinei porque um dia vocês podiam morar sozinho, vocês iam ter que aprender a fazer, né? Saber fazer um feijão, um arrozinho.
E eu acho que... E a parte do pai, né? De vocês construíram escada, vocês aprenderam de tudo um pouco, né? Lidar com a furadeira. Então, eu acho que isso é importante. Infelizmente, hoje, os meninos de hoje já se perderam um pouco, né? É mais computador e tudo mais. Mas eu tenho só orgulho, porque hoje eu tô sozinha, mas eu preciso, né, de um filho que vai lá trocar um chuveiro para mim, uma tomada, uma torneira, e eu tenho essa ajuda de vocês, porque vocês não, né, aprenderam. Sim, é aquele orgulho de, assim, eu fiz um bom trabalho. Exatamente. Né? Porque agora, eu lá com meus... É cama, mesa e banho. Acima dos meus 30, tu pensa assim, não, teu trabalho já foi. Não tem mais o que tu... Sabe? Então, assim, é tu olhar e dizer que a tua obra está feita. Eu tenho muito orgulho disso, Sabe? de verdade. Então, assim, e não é de puxar o saco aqui, porque não é essa a ideia, mas tem muitas mães, eu tenho minhas madrinhas, eu tenho tias, né? E todas elas que são mães, hoje eu gostaria de estar homenageando a todas elas, e cada uma tem o seu valor. Com o seu jeitinho Sabe? peculiar. Aquele que é mais rígida, que não brinca, que não ri, que não faz brincadeira, tem a sua qualidade, sabe? E outras... cada mãe é perfeita para o seu filho, e ponto. Sabe? Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar assim, sabe? Que não se cobre, mas às vezes tu pode analisar ou pensar, né? Poderia ter sido melhor. Não, tu foi perfeita para nós. Entendeu? Mãe sempre se cobra. Então, assim, mãe, tu foi perfeita. Obrigada. Tá? Então, a mãe perfeita para nós e ponto. E tem entendimento de que perfeição só Deus. Então, assim, ó, entre erros e acertos, tu foi perfeita para nós, ponto. Sabe? Eu fiz o meu melhor, mas às vezes a gente acha sempre, né? Sim, sem dúvida. E assim, ó, quando eu penso, como é que eu vou ser com meus filhos e tal, boa base vai ser o que vocês me ensinaram. Então, se tivesse algo de errado, eu não traria isso para ensinamentos para meus filhos. Então, boa base do que eu quero ensinar para meus filhos vão vir de vocês. Então, vocês fizeram um bom trabalho. O meu maior orgulho é ver o meu filho fazendo as coisas certas, ele se formando. Isso não tem dinheiro no mundo que pague a emoção, sabe? De ver os filhos crescendo pouco a pouco. Eu sinto falta de uma coisa, daquela coisa de eu preciso de você, mãe. E hoje já é eu que preciso de vocês, né? Porque filhos criam asas, né? E voam. Mas por mais que a gente tenha o nosso contato e a gente não vai perder isso nunca, eu sinto falta de eu preciso de ti, mãe, sabe? Então... Mas são fases, né? Porque assim, claro. Tu começa como bebê, que o bebê não consegue fazer nada sozinho e a mãe tem que estar ali. Daqui a pouco o bebê já consegue comer sozinho. Não precisa mais de ti. Daqui a pouco ele já está indo no banheiro sozinho, tu não precisa mais tirar a fralda. Daqui a pouco... essas etapas dói. Né? Tá vendo? E aí, daqui a pouco, a mãe passa na fase seguinte, não precisa mais dar banho. O filho já está tomando banho. Trocar de roupa, que tu vai lá, troca, põe, né? Separa a roupinha, o conjuntinho, daqui a pouco, filho, vai lá, coloca a tua roupa. Aí ele mesmo escolhe, né? Exatamente. Então, primeiro assim, dia de escola, primeiro trabalho. Isso. Tudo São etapas da vida. E parece que ela faz que gradualmente. dói, que machucam. Né? A gente quer, assim, ao mesmo tempo que a gente quer que criam asas e vão, a gente, tipo, que às vezes quer segurar, né? Mas é muito importante, né? Que os filhos tenham a sua independência de vida, de trabalho, de tudo, né? Então, às vezes eu digo, filho, tá trabalhando demais, vem ver sua mamãe, né? Porque mamãe é boba, né? Então a gente faz aquela ceninha, né? Tô sentindo tua falta. Mas é necessário, né? E graças a Deus, meus filhos, pelo menos uma vez por semana, tem que ir lá dar um cheiro, né? Tem que dar um cheiro. E puxando um pouco dessas memórias que aí agora eu trouxe,
assim, vamos trazer lá o Juan Filho versus o Juan Contador. Uma memória marcante de eu, vamos trazer aqui para esse podcast, uma memória marcante de eu pequeno. Uma memória de você... Sim, marcante. Deve ter várias, mas deve ter uma, se tu puxar na memória lá, criança... Tem uma que me marcou muito, uma época que né, não tinha, na verdade, o Júnior e nem o Gustavo ainda, era só nós dois, você muito pequeno, eu procurando trabalho, eu estava desempregada, e me bateu um desespero, assim, de como seria, eu tinha que sair de uma casa, né, na época eu morava de aluguel, a mulher disse para sair daquela casa, eu tinha que ir para um outro lugar, e era nós dois e eu chorava muito. E você muito pequenininho, você veio, você devia ter uns quase 3 aninhos. Você veio, deitou no meu colo e disse, mamãe, vai dar tudo certo, eu vou cuidar de você. Esse momento foi, para mim, assim, inesquecível. Porque ali você me deu a força que eu precisava para acordar cedo e ir em busca de um lugar melhor, né? Já que a gente tinha que sair dali, e tudo deu certo. Você sempre foi aquele filho preocupado, sempre, desde pequenininho. Você sempre foi muito adulto, né? Mesmo pequenininho, você sempre tinha uma cabeça assim, um jeitinho mais adulto de ser, de cuidado, de proteção, como você é até hoje. Então isso me marcou muito. Pô, legal. Bom saber disso. E, assim, trazendo um pouco de uma memória, agora... Né, da contabilidade eu tenho uma memória. Hoje eu digo, né, que meu filho é grande, é gigante, e eu falo, gente, não é porque é meu filho, ele é um cara correto, ele é um cara do certo, não adianta... eu sei que quando a mãe fala do filho... vai lá na contabilidade, Fortless, né? Pode parecer assim, não, ela tá fazendo propaganda porque é o filho. Eu queria que as pessoas soubessem que não é por eu ser mãe, porque é realmente pela admiração que eu tenho. E lembro de uma situação, vou falar essa situação que aconteceu com a gente, na época de pensão alimentícia com o pai e tal. Sim. E você estava se formando em contabilidade, você estava fazendo a contabilidade do pai, e no começo da separação sempre dá aquelas briguinha, né? Até hoje a gente está bem, graças a Deus. Mas na época eu disse assim, filho, você faz a contabilidade do pai, quanto que o pai ganha, né? Porque na verdade eu nunca soube. Porque eu queria saber se a pensão estava correta, né? E você disse assim, mãe, eu não posso te falar. Eu disse, como assim? Você é meu filho, né? Naquele momento eu estava sendo, não... leiga eu estava sendo, né? Eu estava sendo ingênua, eu não consegui compreender. E fiquei brava com você. Eu falei, poxa, você está do lado do teu pai? Por que você não vai me dizer quanto que o seu pai ganha? Você disse, mãe, é antiético. É o meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho para o pai, então eu não posso falar. E depois é que eu fui tomar consciência até do mal que eu estava te fazendo, querendo exigir que você me falasse algo que você não podia. E te doía, porque você queria me ajudar, mas também você não podia perder a ética, né, do teu trabalho. E isso hoje só... posso dizer o quanto eu te admiro. E quando eu falo para as pessoas, vão na Effortless, o meu filho é uma pessoa correta, tem ética. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, e eu queria que as pessoas, nossa, soubessem disso, sabe? Sim. Que isso me marcou muito. E eu, depois que eu tive entendimento, só orgulho. É engraçado tu trazer isso, porque recentemente eu até tive uma situação parecida e às vezes é difícil eu falar isso. Falar assim, olha, tu pode fechar comigo que ninguém vai saber.
O que nós estamos tratando aqui, os teus números da tua empresa, da tua contabilidade, não vai ser passado para ninguém. E é isso. Eu sinto que, assim, ó, muita gente às vezes não fecha comigo, porque às vezes sabe que eu tenho um contato com alguém, eu tenho um parentesco, eu conheço algum amigo, um parente. E aí, ou às vezes, vamos lá, um exemplo da patota. Às vezes o cara joga bola com a gente, ele tem uma empresa, né? E ele não fecha a contabilidade comigo, porque acha que, como eu sou ali da patota, vai espalhar que quanto vai que espalhar, ganha, daqui isso. a pouco eu tô ali jogando bola e falo assim, e aí, né, 150 mil, né, um exemplo. Né? Tá Então, eu tô ali bem, jogando bola, pô, né, pode pagar uma cerveja pra nós aqui, tá faturando bem. Cara, jamais, né, e eu acho que é isso que passa na cabeça das não vem pessoas. dizer que tá liso não, a gente tá sabendo. Pô, tá devendo ali os 20 pila da patota, mas a tua empresa tá faturando 200 mil por ano. Pô, tá de sacanagem. Cara, Isso não nunca, existe. jamais. E às vezes é bom tu trazer e relatar isso, porque já aconteceu de eu dar um exemplo nesse sentido, de falar assim, cara, já aconteceu isso, e eu não perdia, né, teve uma situação que eu briguei com a gente brigou na época, mas, cara, eu não decido... de ética. Ou tu tem ou tu não tem. É um então, fato assim, isso. Quem é contador e às vezes familiar, né? Às vezes eu falo assim, olha, eu tenho um fulano que é um parente meu, ele tem empresa nesse ramo. Mas é cliente teu? Não. Por quê? Às vezes a família não fecha contigo ou não abre a empresa contigo achando que tu vai espalhar, vai falar, vai dar, vai dar com a língua nos dentes, vai falar, ou se a pessoa está, né, sonegando, faturando mais, declarando menos, enfim. Isso. Cara, isso nunca vai isso passar. Às vezes eu quero explicar isso, né? Tipo, é o que eu percebo. Às vezes tem parente que poderiam dar oportunidade e tudo mais, e tem esses receios, né? Amigos mesmo. Às vezes eu digo, gente, vai lá, conversa com o Juan, vocês vão ver que é totalmente diferente do que vocês imaginam. Ele jamais. Então, eu queria que as pessoas soubessem dessa história, porque eu lembro que eu e você, a gente brigou naquele momento, e você ficou triste, e você disse, não, um dia você vai entender. E não demorou muito, né? Então, eu queria que as pessoas soubessem disso. Que aqui não é uma mãe falando do filho. Eu sou o tipo de mãe que eu não passo a mão para coisa errada. Isso é um fato. Mas o Juan tem ética. Então, assim, e eu só admiro. De verdade, eu não faço propaganda porque eu sou mãe dessa coisa maravilhosa, dessa criatura que eu amo de paixão. É porque realmente ele tem tudo que eu admiro. Caráter, dignidade, ética e respeito. E não é só pelas pessoas, pelo trabalho dele. Então, eu deixo a dica. É difícil quando a gente é elogiado, a gente fica meio, né? Gostaria agora que tu deixasse uma palavra... Me sentindo no Jô Soares. Deixasse uma palavra para as mães empreendedoras ou para as mães de empreendedores. Porque tu até tinha comentado antes que às vezes, né? O meu filho tá ali batalhando, tá ali trabalhando, né? Tá sem tempo. Então, assim, gostaria que tu deixasse uma palavra para as mães que são empresárias como você e que são mães de empreendedores, empresários, que também acabam sofrendo com a mesma coisa que você sofre. Então, assim, qual é a palavra que tu tens para, né, para deixar para essas mães assim que passam pela mesma situação que você, no caso? Olha, eu digo, orem por eles. Eu acho que pede a Deus sempre para proteger, entregue na mão de Deus e faça o seu melhor. O melhor sempre é uma oração pelos filhos. Eu digo sempre, a oração, ela é maravilhosa. Ela chega, ela está onde você não pode, né, estar. Então, assim, na verdade, a gente tem que aceitar o fato deles não ter mais tempo como antes, né, porque já não são mais criança, mas sempre que estiverem juntos, em confraternização,
que seja um momento sempre diferenciado, maravilhoso, né? Mais aproveitado, né? Mais aproveitado, bastante participativo de todos os sentidos, né? Com alegria, com vontade, fazer aquela comida gostosa, aquela comida especial que eles gostam. Então, fazer essa parte de mãe, que eu não abro mão de fazer, né? Quando meu filho diz, mãe, aquele nhoque, mãe, não sei o quê, eu tenho prazer de fazer. Então, é isso, a gente tem que aceitar. E as mães empresárias, por mais que elas, às vezes, não tenham, né? Que tenham tempo corrido, arrume um tempinho, sim, para a gente não perder essa parte de família, de reunião, de, sabe, de estar confraternizando com amor. Isso não pode se perder, independente de trabalho. Tá corrido, mas a gente sempre vai arrumar um diazinho, umas horas, para tomar um café gostoso, né? Para sair para almoçar, mesmo que seja 15 minutos, meia hora, mas não deixar de fazer. De fato, a vida de um empresário é extremamente corrida. Então, assim, o que eu posso deixar de recomendação você tem que focar no seu trabalho, porque é um sonho. Acredito que quem está empreendendo está executando um sonho. E, às vezes, esse sonho, ele já vem de gerações. Né? Não é um sonho de ter contabilidade. É uma entrega. Não, nós estamos falando de sonho de meu avô ser empreendedor, a minha mãe é empreendedora, sabe? Então, assim, eu também tinha vontade de ser empreendedor. Ah, Juan, tu sempre sonhou em abrir uma contabilidade? Não, claro que não. Tem coisas que vão acontecendo, né? Vai sendo natural. Eu lembro que até meus 20 e pouquinhos anos, o pessoal falou assim, mas tu vai abrir um teu escritório de contabilidade? Não, isso aí é para deixar o cara maluco, o cara deixar louco. Hoje eu não vivo sem, pra ter noção. Mas, assim, essa pergunta até eu faço pra mãe. Em que momento, assim, que tu achou assim, não, em que momento que foi a virada da chave de assim, não, meu filho, ele não vai ser, né, uma pessoa que vai trabalhar na empresa e tal, não, ele vai se tornar um empresário. Qual foi o momento, assim, dizer assim, não, ele vai seguir as veias do meu pai, as minhas veias, e dizer assim, não, ele vai, pode não ter dado certo, mas ele vai ser empresário, vai ter a sua própria empresa. Pode parecer mentira, mas eu tenho certeza que tu vai recordar que eu sempre olhei para ti, você andando de bicicleta, e você parou assim suadinho, olhei para ti e disse, Juan, tu vai ser grande. Eu sempre olhei para ti e eu sempre vi você, tipo, vencendo. Eu não imaginei assim, não passou na minha cabeça, ele vai ser contábil, ele vai ter um... Não. Mas eu tinha certeza, até hoje eu digo que a gente é muito parecido em muita coisa, né? Em pensamentos, e eu percebia isso em ti. E várias vezes eu falei para ti, tu deve lembrar, sim, que eu dizia, filho, tu vai ser vencedor, tu vai vencer na vida. E eu sabia que você não ia trabalhar para alguém, você ia trabalhar para você. Você ia empreender, ia abrir alguma coisa, isso eu sempre tive certeza absoluta. Eu me recordo que até meus 12, 13 anos eu queria ser dentista. Né? Por que dentista? Porque dentista sempre né? Ganha bem, sempre tem, né? Tinha uma qualidade de vida muito boa. Não, quero ser dentista. E aí, é aquela coisa, caso da vida que a gente ocorre, né? E eu lembro que eu estava lá em Pouso Redondo. Eu lembro que eu estava lá, o Natan estava estudando para a faculdade, para entrar na Federal, né? Ele estava estudando para entrar na Federal de Engenharia Civil. E aí ele tinha lá um livro grosso com todas as profissões e o que ia estudar, como é que trabalhava. E era um livro do ano, na época. E foi lá em Pouso Redondo. E aí primeira coisa, engenharia de produção, né? Porque o pai sempre trabalhou em indústria. Eu pensei, não, engenharia de produção e tal. E olhando, e para mim, isso lá nos meus 14, passando acho que para 15 anos, engenharia de produção e tal. Aí eu, né, tive
meus problemas de saúde no tornozelo, tive que operar e tal. E eu lembro, assim, até hoje, que aí eu falei, pai, pensei em fazer engenharia de produção para seguir a carreira do pai. E aí acontece o quê? De o pai pegar e falar assim, Juan, mas engenharia de produção tu tem que estar correndo a fábrica toda, andando, né, tocando a fábrica e tal. Então, devido ao teu problema de saúde, não sei se é o melhor. Teria que pensar em alguma coisa mais tranquila, um pouco mais sentada. Tu buscou um caminho de parte do escritório, de... E aí eu falei, pai, então... contabilidade. Aí o padrinho, que fez técnica em contabilidade. Tu sempre foi muito bom em matemática, e isso chamava atenção. Sim. Que era uma área que podia dar certo, realmente. E aí eu lembro que o padrinho comentou, que o padrinho é técnico em contabilidade, também é empresário lá em Pouso Redondo. E aí... Tanto que aí, quando acendeu uma luz, eu falei, o que eu posso fazer então? Técnico. Aí eu comecei no Sedup, isso em 2009, comecei no Sedup, estava lá com meus 16 anos, fiz o técnico em contabilidade, gostei, me saí muito bem, passei em todas as matérias, nos 3 semestres, e aí comecei a contabilidade. Mas aí comecei a contabilidade, mas aí tentei empreender, né? Então, assim... Adquiriu experiência em alguns escritórios, né? Sim. Viu como funciona, e isso é necessário na prática trabalhar para saber como é. Eu tive um bom tempo na minha vida que eu me cobrei muito pelos erros que eu tive nas minhas, vamos dizer assim, nas minhas aventuras de empreender, né? E hoje eu vejo que eu não estaria aqui se não fossem essas aventuras. Exatamente. Gente... Porque quantas vezes aparece uma pessoa aqui, eu quero abrir empresa e tal, e aí eu, com os aprendizados que eu tive, que eu me ferrei, tomei na... Dá um pouco de medo, né? Aí eu pego e comento, mas isso, preparou para isso, isso, aquilo outro, sabe? Então, assim, quantas vezes eu acabei dando mais uma consulta para a pessoa, e não a pessoa veio aqui, vamos abrir empresa. O cara não tinha uma base. Certeza que ele ia abrir empresa e logo ia fechar. Então, assim, eu sempre tento trazer um pouco disso, sabe? De estar com o pé no chão, de não dar tiro no escuro. Dá uma estudada mais, que seja trabalha, faz uns testes primeiro, sabe? Eu acho legal a gente, a partir do momento, que nem assim, quando eu abri a República, foi um sonho que eu tive e eu acordei, Deus disse isso pra mim. Foi algo assim, eu não sabia explicar. Eu lembro que como sou um pouquinho mais pé no chão, eu falei pra mãe, mãe, não faz. Mãe, que loucura, eu lembro. Porque a mãe morava, né, ela morava na casa e alugava o quarto dentro da casa para um estranho. Eu achava isso muito arriscado. E na verdade, né, para mulheres. Começou assim, e aquela coisa, mulher, mas é uma pessoa estranha. Né? E aí... aconteceu, né, coisas ruins também aconteceram, assim, no começo, pegou um dinheiro emprestado e foi embora e não pagou, né? Sim. E a gente sabia apegada, mas eu acho que a gente tem que... Eu transformei, né, a República, e eu lembro que você... Nossa, mãe, né? Que loucura pelo empréstimo, inclusive, né, que eu fiz para construir, mas eu acho que a gente tem que arriscar. É isso que eu queria trazer. Pode ter medo, mas vai com medo. Ouvir o teu coração. Isso. Sabe? Tá aqui dentro. Porque às vezes as pessoas têm vontade, mas aí fala com o esposo é o centrado, pezinho no chão. Não faz, não se endivida, não pega um empréstimo, não vende o carro para fazer. Ou o filho, né? Porque hoje tu não seria empresária de sucesso se tu tivesse escutado os filhos. Eu. Entendeu? Porque tu falou, eu falei, não, mãe, não faz isso. Que loucura. Sabe? Quero um empréstimo alto. Pensa numa outra situação, não vai fazer isso. Então, E naquele momento eu estava muito focada. Eu sentia, assim, que eu tinha É importante a gente trazer assim, se tu queres empreender, busque estudar. Se tu já trabalha na área, melhor ainda. Se tu já tem conhecimento de como é que as coisas funcionam na área de atuação que tu queres abrir, perfeito, melhor ainda. Mas se tu queres do nada, que nem era você... Evitar de ouvir outras pessoas. Na verdade, assim,
pode Arrisque. estudar o que você vai fazer, mas assim, Porque eu acho que o arrependimento de não fazer é muito maior. é muito maior do que tu arriscar e quebrar a cara. Pelo menos tentou, né? Tá? Porque assim, ó, eu tentei vários nichos de mercado, vários negócios, e eu sei o que eu não quero pra mim. Entende? Exato. Eu sei o que eu não quero. É verdade. Ah, tu queres abrir um negócio tal? Não quero. Isso tu pode me dar de presente, que eu não quero. Então, é importante a pessoa seguir o seu coração. E eu tava muito Sabe? decidida. Te dou verdade. parabéns, né? É mais um motivo de orgulho dessa mãe empreendedora que eu tenho aqui, que eu trouxe hoje aqui, de que mesmo outras pessoas dizendo loucura, não faz, tu foi lá, meteu a cara, e não foi só uma, não foi duas, né? Não, e dando certo, né? Que graças a Deus tá dando certo, né? Não tem dinheiro que pague no mundo você, com aquele abraço, o Júnior e o Gustavo hoje ele tá com, né, vai fazer 17 anos. O carinho que vocês me passaram, mãe, você conseguiu, né? O Gustavo até hoje diz, mãe, eu te admiro, você dá conta disso, né? Pequenininho, 1,53 m, e dou conta do recado, né? E é gratificante, é muito gratificante. Sabe? Saber que vocês têm essa admiração por algo que deu certo, né? Ainda bem. Não, e essa admiração, o mais bacana ainda é que ela não se estende só à admiração de mãe. Entende? É a admiração de mãe, de uma amiga, de uma parceira, de uma confidente, né? E de uma empresária. Então, assim, ó, a minha primeira, aquela coisa, eu sempre brinco aqui com os meus clientes, que eu sou fã número 1 dos meus clientes. Então, eu quero mais que eles cresçam, né? Que eles evoluam, e se for para tá faturando 100, para que eles faturem 200, 300, 1 milhão. É o que eu torço para os meus clientes, sabe? Então, assim, ó, é um sentimento que eu tenho, e eu trago isso vivo dentro de mim. Porque eu lembro que eu trabalhei em outros escritórios de contabilidade, que nem todo mundo tem esse sentimento. A mesquinharia de não querer ver crescer. Sabe? E eu gosto muito de falar o seguinte, as pessoas, geralmente as pessoas ao nosso redor, por isso que no secreto tudo é mais, a coisa acontece. Né? Quanto menos se fala, mais as coisas se acontecem. Por quê? As pessoas, pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Elas te querem ver bem, sabe? Mas não elas melhores. não melhores que elas. Então, assim, elas querem que tu troque de carro, que tu compre uma casa, mas elas não querem que tu compre um carro melhor que o delas, que tu adquire uma casa melhor que a delas, entende? Ah, eu tenho uma casa na praia, mas eu não quero, eu quero que a Nana compre um apartamento na praia, uma casa na praia, mas não, entende? Isso eu sou na beira-mar, eu não quero que ela compre na beira-mar, eu quero que ela compre da segunda, né, da segunda faixa para trás, entende? Então, assim, as pessoas... Se elas E eu sou ao contrário disso, sabe? Eu, do fundo do meu coração, assim, ó, quando eu olho, assim, um conhecido, um cliente meu, ele crescendo, ele evoluindo, por lá, é aquela coisa, cada um tem o seu sonho dentro do seu coração. Mas sabe o que é isso, filho? Então, assim, quando alguém vai lá e diz assim, o cara foi lá, comprou um barco, um exemplo, né? Comprou um barco. Porra, eu fico imensamente feliz. É o meu sonho? Não. Mas eu fico imensamente feliz. Mas eu vou te falar, quando a gente ora, quando a gente tem Deus, esse sentimento gostoso, sem ser inveja, mesquinharia, ela é muito mais forte. E você ter empatia pelo outro, né? Porque infelizmente às vezes a gente vive situações que você é obrigado a viver a razão e não o coração. Mas eu queria muito que as pessoas não se perdessem, porque realmente está faltando empatia, mais amor, né? Porque, na verdade, inveja é um sentimento ruim. E, às vezes, as pessoas pensam, nossa, fulano está crescendo, está dando certo. É porque não tem coisa ruim no coração, porque não está desejando o mal, né? Porque eu digo assim, para ficar rico só se ganha na Mega Sena, trimania ou sei lá o quê, ou trabalhando muito, né? E às vezes as pessoas não entendem que, poxa, mas eu trabalho e não conquisto, né? Não tenho nada.
tem que fazer uma autoavaliação de presta atenção que a vida dá. Começa a orar, a desejar o bem. A minha madrinha... Que muita coisa vem. A Nilva Amâncio Merini, ela é lá de Pouso Redondo, é empresária. Empreendedora também. Vocês são em 4, né? Isso. 2 irmãs são artísticas, a tia Lu e a tia Nê. Essas a Luciana e a Vanessa palhaças, são as artistas. E temos aí a Adriana e a Nilva, a minha mãe e a minha madrinha. As 4 são minhas madrinhas, mas aí a Nilva, ela é empresária também lá em Pouso Redondo. E eu lembro que ela falava muito, não adianta, né, trazer a renda para casa de colherinha e jogar pela janela em balde. Então, Exato. assim, tu nunca vai evoluir dessa forma. Até tu trocar essa receita de tentar trazer a renda mais que seja em balde e os gastos sem colherinha. Assim, dessa forma, tu vai conseguir evoluir, vai conseguir crescer. Né? E isso a pessoa tem que trazer para a empresa também. Mas é óbvio, quando eu fiz o empréstimo no início da República, eu deixei às vezes, de comer um lanche, uma pizza, deixei de comprar uma lingerie, um perfume. Quanto tempo eu fiquei, né, abdicando de comprar algo assim que eu queria, mas é porque eu tinha que chegar em algum lugar, né? Então eu estava focada. Então isso, quando você abre alguma coisa, né, algum negócio, você tem que ter essa noção que para começar a ter os lucros, né, você passa por um perrengue árduo às vezes. Né? Sim. Não é algo que um negócio que você vai abrir e de começo já vai ganhar dinheiro, já vai estar tudo bem, né? Então, tem que ter essa noção de segurança, né? Sim. De economizar. As pessoas que estão enxergando de fora para dentro, elas têm uma avaliação totalmente distinta da realidade. E eu noto, assim, que para falar, para julgar, para ter uma opinião é muito fácil, é papum. Mas ninguém tá ali para vestir tua armadura. Ninguém tá ali, ou você trazer bem essa palavra, ninguém tem um culhão para chegar lá e arrendar a sua casa, colocar lá, refinanciar a sua casa, para pegar aquele dinheiro e fazer uma obra. Ninguém tá ali para, às vezes, né, vamos lá, um exemplo, assinar como avalista e ir lá e pegar o empréstimo e dizer, não, vou fazer acontecer, sabe? Então, assim, todo mundo vê só o lado, né? Tem que ter coragem. Tipo, pegar uma casa paga e refinanciar, né? E, tipo, se você não pagar a parcela do banco, você pode perder a sua casa, né? Sim, sim. Então, tem muitas lágrimas, tem muito desespero, tem muita coisa que você passa até chegar no momento que você está um pouquinho mais leve, mais estabilizado. Mas a gente passa por muitas coisas. E tudo foi sempre muito difícil, né, filho? Tu sabe disso. Desde contratar um pedreiro para construir, receber um engenheiro para desenhar. Embora. Nossa, assim, ó, eu passei muita coisa e desespero. Mas hoje eu olho para trás e penso, como é que eu passei por isso? Como é que eu me levantei? Como é que deu certo? É algo inexplicável. Primeira coisa, Deus. Segunda, a sua persistência de querer vencer, de não deixar se abalar, de não deixar qualquer... aquela coisa, às vezes a vida, ela, né, pode dar uma rasteira na gente. Às vezes ela pode fazer tu cair de joelho, ela pode fazer tu cair de joelho e te manter ali de joelho por um certo... Mas vai muito da tua persistência, de estar toda hora tentando se levantar, mesmo que tu estás ali de joelho, forçado, né? E isso, aí tu tem que caiu, chora, te ajoelha, aproveita, ora, porque Deus não falta. E eu já tive situações assim, de dizer, nossa, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir pagar a parcela para o banco, como que vai ser? E as coisas foram acontecendo. E eu não sei explicar, a única explicação é essa. Deus. Porque eu sempre digo, posso cair, posso estar no chão,
mas lá eu não fico. E é muito importante a gente ter esse entendimento. Com certeza. E que julguem, né? Que as pessoas E passando julguem. um pouquinho, vocês que acompanham o podcast conhecem já, né, a espada, que tem o símbolo da contabilidade também, né? Ela tem o formato da contabilidade. Mas primordial é que ela traz consigo a palavra de Deus. Né? E aí eu gosto de fazer essa interação com quem vem aqui. Tu pode segurar ela com as duas mãos, nega. Pode esticar tua mão sem apoiar na mesa. Tentar segurar ela. Eu não vou deixar muito tempo, porque a espada é bem pesada. Mas eu gosto de trazer o ensinamento de que é o seguinte: às vezes na vida, e às vezes tocando a tua empresa, às vezes sozinho, fica pesado. Isso. Mas quando tu tens família, um amigo ou um contador para te ajudar na tua empresa, não fica mais leve a espada? Totalmente. Então é isso que eu quero trazer para vocês. De que isso não só estabelece para a empresa, e o contador para ajudar a empresa, mas na vida. Estás passando por alguma situação difícil? Busca a tua família ou amigos, sabe? Nossa, isso é muito então, importante. É importante a gente ter sempre essa... Às vezes, a família está longe, mas com certeza, que nem assim, eu tenho certeza que lá na República tem muitos ali que às vezes... Foram muito importantes. Mas eu digo assim, que a família não está ali. A família está lá no Nordeste, está no Paraná, em São Paulo. Então, ali, ele não tem a família de sangue, mas ele tem um ciclo de amizade ali. Eu mesma já amizade. tive sozinha, tipo, né? Filho viajando, e já passei problemas, e eles estavam ali, do meu lado, né? Como eu tenho... eu sempre digo assim, que eu conheci pessoas no colégio hoje, onde eu faço um trabalho lá, e são pessoas extremamente importantes que vieram para mim, eu ajudar elas e elas me ajudarem, sabe? Então, assim, a força que uma pessoa pode dar para outra se torna uma palavra, mais leve. Com um uma gesto, palavra, um abraço. Ou de só ir lá tomar um café, de ir lá comer uma cuca, de tá ali presente. Porque às vezes a pessoa não precisa falar nada. Mas eu vou ali tomar um café contigo, vamos falar umas besteiras. É melhor do que tu tá ali sozinha, sabe? Tu pensando lembra, em nada. Tu lembra de um detalhe do meu contador? Na República eu passei por alguns problemas de, às vezes, falta de pagamento. Às vezes um contrato, ele não dá a segurança necessária, né? Às vezes só o contrato, você tem que contratar um advogado para fazer valer o contrato, né? Como as coisas melhoraram quando você implantou os boletos, né? Para mim, como isso pra foi... gerenciar melhor o teu financeiro. Né? A gente vai conversando e como isso foi importante, né? Implantar isso. Porque hoje diminuiu a inadimplência praticamente zero, né? Não, sempre pode ter um ou outro, mas por enquanto... Não, mas o controle hoje do teu financeiro... Muito maior. Tu consegue dizer, fulano tá atrasado, ou tem alguém te devendo? Não tem ninguém. Ou fulano, ciclano estão devendo. E de investimento, de dizer para a mãe, olha, você pode gastar isso, você pode me direcionar, né? Hoje, não o meu filho, mas o meu contador é de extrema importância na minha vida, né? Hoje eu consigo viver de uma maneira mais leve, respiro, né? Porque você me trouxe isso. Vale a pena botar placa solar? Exatamente, tantas coisinhas assim. Trazer isso em números, né? Trazer isso... porque é aquela coisa, todo mundo acha que não, placa solar sempre é bom, né? Mas até que ponto? Tu tem um gasto para né, vamos dizer assim, o teu gasto com energia vai ser suficiente para o investimento, porque hoje as placas solares não são tão acessíveis, né? Ela tem um valor, um custo alto. Eu lembro que eu pensava, será que eu vou dar conta de pagar? Mãe, assim, vai dar certo. E deu, graças a Deus. Não, depois do início que eu não te apoiei, que deu tudo muito certo, agora não tem muito que... Né? É só seguir fazendo o que está dando certo. Mas
Fico imensamente feliz de ter feito esse 4º episódio. Eu te amo muito, para toda a minha vida. E, né, eu tenho tatuado isso. Será? Enquanto eu existir, você nunca vai estar só. E é de fato, sabe? Eu acho que a relação, assim, de pai, de mãe, né, é único. Então, eu fico chateado às vezes quando filho ou pai, né, tu fala com teu pai, não falo, com a mãe, né, e já tive experiências mais próximas disso, e eu vejo que o quanto é banal se manter uma briga, uma discussão, sabe, de família. Sabe? E mesmo você, o filho casando, tendo a esposa, né? É importante. A ligação que eu tenho com as minhas noras, graças a Deus, é excelente. Mas, às vezes, o filho precisa do colinho de mamãe, né? Só de um cheirinho, de uma conversa. E eu agradeço as minhas noras que elas têm esse entendimento que o nosso momento mãe e filho, que a gente consegue manter, tem que ter, né? A gente tem. tem. A gente tem, graças a Deus. Enfim, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Estava super nervosa, mas eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Estou me sentindo muito importante. Então, nega, assim, ó, tudo que eu tenho, tá? Hoje à tarde até, hoje de manhã, na verdade, eu estava sozinho aqui no escritório, aí na hora ali, a Vânia me mandou um negócio, e aí na hora caiu no Instagram, foi engraçado, ela mandou no WhatsApp, eu tava olhando no computador, e na hora caiu no WhatsApp ali, ou no Insta, num setor que tava uma música, um louvor, e eu tava com o fonezinho aqui no ouvido. Cara, e aí ela mandou aquilo, eu tava ouvindo o louvor, foi uma coisa, parece que uma coisa assim... Ligou uma coisa a outra, eu falei, vou fazer isso agora, sabe? E aí eu agradeci a Deus, dediquei tudo, as minhas vitórias, né? Tudo que eu conquistei até hoje a Ele, certo? E a Ele também, eu tenho que agradecer pela sua vida, de estar você aqui presente hoje, de você poder me ver me formar, de estar você aqui gravando um podcast comigo, né? Então, assim, ó, novamente eu podia estar te agradecendo por tudo, mas a gente tem que concentrar os agradecimentos para quem realmente merece, que é Deus. Porque a gente sabe que se não fosse Ele, talvez tu não estaria aqui. Né? Então, assim, às vezes as pessoas assim, tu ganhou tal coisa, eu ganhei, né, de fulano, de ciclano e tal. Eu ganhei a vida novamente. Ou do meu esforço, né? Claro, a gente se dedica, a gente trabalha, a gente, né? Mas a gente acorda todo dia graças a quem? A Deus. Sabe? E foi Ele que proporcionou eu poder participar disso aqui hoje, te ver na faculdade se formando. Então, é muito importante. Claro que eu agradeço de coração por tudo que você fez por mim na minha vida, pelo meu pai, pela minha família, pelos meus irmãos. Mas eu gostaria de conscientizar todo mundo, agradecer, porque às vezes todo mundo já passou algum momento na vida, sabe? E cara, Deus é muito bom. Grandioso, maravilhoso. Tá? Maravilhoso. Porque se Ele está proporcionando isso aqui pra gente hoje, e não só proporcionando, porque nós podíamos estar em outro lugar, eu e você, mas se Ele está proporcionando, a gente está tendo tudo isso aqui, esse momento aqui, né? Desde a coisa mais simples das tomadas, né? E eu peço é importante deixar para vocês dito que toda aqui a estrutura do podcast, do escritório, eu fiz basicamente, eu busquei fazer. Algumas coisas eu contratei outros profissionais, mas eu sempre busquei fazer. E eu sempre falei para minha mãe, mãe, eu gostaria que tivesse um pouco da tua mão aqui no escritório. E tem algumas coisinhas que tem a mão dela, tem a mão da minha esposa também, mas essas placas... Mão de obra que não foi paga, e a gente fez... Essas placas coladas na parede, essa Final branca, essa preta que vocês estão vendo, minha mãe estava aqui comigo colando. Nós dois fazendo. Ela trouxe o lanche ainda para mim, tá? Então, assim, é importante a gente sempre ter a gratidão no coração, porque assim, ó,
sempre que eu ver essas paredes, sempre que eu ver esses vídeos, sempre vai ter esse momento em que nós estávamos aqui colando. Lá no início de tudo. É o que eu digo, assim, Sabe? eu me emocionei, porque assim, tem coisas que remetem, né? Sim. A determinados situação, momentos. Então, lógico, não vou esticar nessa conversa, mas lá atrás, né, na época do Covid, fiquei 15 dias na UTI e você disse: "Mãe, eu não estou preparado para te perder". E não era para acontecer mesmo, porque eu lá pensava, tanta coisa ainda que eu tenho para ver, para fazer, e Deus é culpado disso tudo, né? Que você pediu, e ele disse: não é a tua hora. Porque eu fico muito feliz e me emociono de imaginar assim, que eu podia não estar aqui, podia não ter visto a tua faculdade, ter se formado, e isso para mim é só gratidão, de verdade, assim. E é muito legal estar aqui. Vamos fazer um podcast falando besteirinha na próxima, pra gente não chorar. Sabe? Pra finalizar, então... Pra não chorar. Eu vou deixar aqui, ó. Uma lembrança para minha mãe, para Dia das Mães. Então, dê um abraço, um beijo na mãe de vocês. Agradeçam a Deus pela vida dela, pela vida de vocês. E desejo aí tudo de bom para vocês. E vou encerrar dando essa flor para minha mãe. Que eu amo demais, tem um cartão. Eu vou te dar um abraço, porque eu não vou... Não, eu quero um beijo aqui. Te amo, tá? Tchau. E é isso, pessoal. Valeu. Um abraço, tá? Obrigado.